Eu disse ao meu namorado que não tenho mais interesse em um casamento depois que ele me enrolou por 10 anos. Eu, 33F, estive em um relacionamento de 10 anos com meu namorado, Cal, 33M. Depois do primeiro ano do nosso relacionamento, deixei muito claro que pretendia ser esposa algum dia. Quando completei 28 anos, comecei a lembrá-lo dos meus objetivos e expectativas, e Cal me disse que, embora soubesse que queria se casar comigo, simplesmente não estava pronto ainda e não gostava da forma como eu o pressionava, chamando-me de controladora. Eventualmente terminamos, mas 6 meses depois voltamos e até fomos morar juntos. Olhando para trás agora, percebo que essa não foi a melhor decisão. Mas eu estava tão emocionalmente apegada a esse homem e me sentia tão investida nele que estava disposta a voltar. Cal e eu estamos morando juntos há 4 anos e, embora eu tenha parado de ser feliz com isso depois dos primeiros 6 meses, viver com ele não é uma experiência ruim. Além disso, sempre achei que nosso casamento estava logo ali na esquina, porque ele dizia que estava pronto para se comprometer comigo, mas queria esperar o momento certo. Porque eu merecia um pedido de casamento perfeito e um marido mais estável. Tenho feito terapia nos últimos 2 anos e recentemente tive uma epifania. Desde criança eu sempre quis um casamento, mas nunca pensei muito em ser uma mulher casada e o que isso significaria. Dada a mudança política do meu país e as novas leis que os políticos estão tentando aprovar, percebi que não apenas estou bem em nunca me casar, mas também estou começando a me inclinar cada vez mais para não possuir mais o desejo de fazê-lo. Desde então, sinto como se tivesse sido liberta de certa forma e comecei a focar mais em mim mesma. Uma das coisas principais que fiz foi dizer a Cal que não ajudaria mais a cuidar dos sobrinhos e da sobrinha dele, e em vez disso focaria mais do meu tempo em conseguir uma certificação em algo que aumentasse meu potencial de ganhos e simplesmente relaxar. Cal pareceu indiferente a princípio, mas depois disse que precisávamos ter uma conversa quando enviei uma mensagem para a mãe de Cal e para o irmão dele avisando que eles tinham 3 semanas antes de eu parar de ajudar completamente. Cal disse que, embora entenda meu desejo por mais tempo pessoal, é importante estar presente e se sacrificar pela família. Eu disse a ele que ele poderia reorganizar seu próprio horário de trabalho e ajudar com as crianças, já que tecnicamente são da família dele. E ele disse que as crianças me amam e que um dia seriam minha família também, uma vez que fossemos marido e mulher. Foi nesse momento que eu disse a ele que não desejava mais casamento e, embora tenha dado meus motivos, Cal ainda interpretou como se eu quisesse terminar com ele ou achasse que ele seria um marido terrível. Esse não é o caso de forma alguma, mas ele está começando a reagir mal e a ficar desconfiado, e eu simplesmente não sei o que fazer. Como posso fazer meu namorado ver que é sobre mim e não sobre ele? Comentários relevantes. Estou curioso sobre o que a mãe e o irmão de Cal exigiam de sua ajuda para que você precisasse dar um aviso de 3 semanas de que não ajudaria mais? Era cuidado com os sobrinhos e sobrinha ou algo a mais? O irmão de Cal tem guarda compartilhada dos filhos, mas o cuidado depois da escola é caro onde moramos, então a mãe dele inicialmente cuidava das crianças. Mas estava ficando demais para ela, então me ofereci para ajudar e tem sido assim por cerca de 3 anos. Não me sinto bem simplesmente abandonando algo assim sem aviso e queria preparar emocionalmente as crianças para que talvez não me vissem com a mesma frequência de antes. Comentário negativado. Você é a babaca, sem rodeios. Você o enrolou por 10 anos com o objetivo de se casar e agora faz uma reviravolta de 180 graus sem aviso. É claro que ele fica desconfiado. Além disso, você nunca disse por que ele não estava pronto para o casamento. Ele tem problemas financeiros? Questões de saúde mental que queria resolver antes? Também parece que você nem o vê mais como parceiro, mas como um colega de quarto. Você simplesmente puxou o tapete debaixo dele. É óbvio que isso parece um término. E eu não entendo como as pessoas estão te defendendo. Você errou feio. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele arrumasse as malas agora e fosse embora. Como eu estaria enrolando ele se era ele quem continuava adiando? Além disso, o que haveria para avisar? Eu não posso falar pelo Cal sobre porque ele nunca se sentiu pronto. Só posso dizer o que ele me disse. Nós moramos juntos há alguns anos e ele nunca falou sobre ter problemas de saúde mental ou financeiros. Também não notei nenhuma mudança no comportamento dele. Eu também deixei muito claro que, embora eu não quisesse mais casamento, eu ainda queria continuar no relacionamento. Então eu não sei de onde surgiu esse término. Atualização. 10 de agosto de 2025, quase 7 meses depois. Olá, pessoal. Desculpem pela demora, mas muita coisa aconteceu e acabei esquecendo disso e focando em outras coisas. Então vi uma notificação de uma DM recente e pensei em dar uma atualização. Para mais detalhes, continuem lendo abaixo. Bom, as coisas ficaram um pouco tensas nos dias seguintes porque nós ou estávamos brigando ou simplesmente não nos falávamos. Ele até se mudou para o quarto de hóspedes um dia e parou de me dar dinheiro pela parte dele nos serviços de streaming que nós dois usamos e que eu tecnicamente pago. Eu até tive que silenciar a mãe e o irmão dele por um tempo. Mas quando o dia dos namorados estava chegando, ele fez uma reviravolta completa e voltou a falar comigo. Até se desculpou pela reação inicial e pareceu muito receptivo a ouvir meus motivos.
Então ele me disse que planejou um dia especial para nós no fim de semana seguinte ao Dia dos Namorados, o que me deixou muito feliz. No dia, acordei com ele já fora, mas com o café da manhã pronto para mim e uma mensagem dizendo que havia uma emergência no trabalho e que ele precisava ir por algumas horas. E me pediu para encontrá-lo no cinema no centro da cidade às 15 horas. Achei legal. Fiquei de boa um tempo, depois me arrumei e saí. Às 14h55, mandei uma mensagem perguntando onde ele estava e ele respondeu dizendo que tinha digitado o horário errado, que o filme só começaria às 17 horas, e que o que ele quis dizer era que não poderia sair do trabalho até às 15 horas. Ele já tinha cometido erros de digitação e ligações por engano antes. Então no começo não pensei muito sobre isso e decidi passear em um outlet próximo para passar o tempo. Então recebi outra mensagem dizendo que ele tinha alterado nossas reservas online, porque ainda estava preso no escritório e que eu deveria esperar até às 19 horas. Dessa vez fiquei desconfiada, mas em vez de ligar ou questionar, apenas mandei um joinha e uma selfie em uma das minhas lojas favoritas. E comecei a dirigir de volta para casa. Normalmente voltar para nosso apartamento daquela área central num fim de semana nesse horário pode ser um desafio, mas o trânsito estava tranquilo. Quando cheguei no condomínio vi um caminhão de mudanças. Sem problema, janeiro e fevereiro é uma época em que muitas pessoas mudam de casa, então achei normal. Porque eu vi alguns amigos do Cal perto do caminhão. Porque eu vi alguns amigos do Cal carregando o sofá que eu paguei para dentro do caminhão. Liguei para a polícia e disse que estava sendo roubada naquele momento. Fiquei um tempo no carro tentando me acalmar até ver o Cal ajudando um homem a colocar minha estante de livros na caçamba de uma caminhonete. Saí e confrontei ele. Esse homem estava tentando me manter fora de casa o dia inteiro para poder se mudar em silêncio e levar meus móveis. E eu digo, meus móveis porque fui eu quem escolheu tudo e pagou pela maior parte. Eu prontamente mostrei os e-mails de confirmação e os recibos arquivados quando a polícia chegou. O homem tentou levar minha estante porque aparentemente Cal a tinha vendido para ele, mas isso não era problema meu. Eu disse que abriria um processo contra todos se minhas coisas não voltassem para o meu lugar. Nós tivemos uma enorme discussão e a polícia tentou tratar como uma questão civil já que Cal e eu morávamos juntos. Mas no dia seguinte fui até a delegacia e falei com uma policial que foi bem mais útil minha mesa de jantar, temperos, liquidificador, mantimentos, abajures, TV, mesa de centro e colchão tinham sumido, mas os amigos do Cal devolveram o sofá, que era retrátil. O intermediário entre o meu senhorio e eu chegou a conversar com Cal sobre tirar o nome dele do contrato de aluguel, mas não seguiu o protocolo adequado nem confirmou comigo se eu ficaria responsável pelo aluguel inteiro, então eu registrei uma queixa. Acabei deixando o condomínio e me mudando para outro lugar, e também registrei queixa contra Cal e os amigos dele, nem que fosse apenas para criar um histórico e ajudar no meu processo civil contra o ex. No final, consegui uma compensação financeira pelo que perdi e ele tem até novembro para pagar tudo. Eu nem fiquei triste por ele não querer mais ficar comigo, só fiquei puta da vida com a forma como ele tentou fazer isso. Está muito claro que ele queria me punir e estou tão aliviada de nunca ter acabado me casando com esse homem. Concluí minha certificação, consegui uma promoção e o aumento de salário que vem junto. E meu pai concordou em me dar o dinheiro que ele estava guardando para o meu futuro casamento como entrada para uma casa. Depois de toda essa experiência, agora estou totalmente decidida a nunca me casar. Além disso, como uma observação paralela, já que o irmão do Cal não conseguiu fornecer cuidados consistentes para a criança nos dias dele, a mãe da criança entrou com pedido de custódia total e agora o irmão do Cal paga pensão alimentícia.